Estudos na vida de José, um homem íntegro num contexto corrupto. Mensagem 3. O teste da integridade moral. Vencendo a tentação sexual. Gênesis 39, 1 a 20. Na minha experiência como pastor, eu tenho percebido que existe um padrão em boa parte dos chamados crentes ou cristãos no tratamento da questão soberania de Deus. No livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, da editora Nutra, o autor Jerry Bridges trata disso mostrando como é tranquilo falarmos em soberania de Deus quando tudo corre bem. Quando não há pedras ao longo do caminho, digamos assim. Mas ele muito habilmente demonstra que soberania de Deus não é algo desligável. Ora Deus é soberano, ora nós somos mestres do nosso próprio destino. Ou, de modo inverso, somos vítimas de circunstâncias infelizes ou de pessoas más que cruzam o nosso caminho. Foi justamente conforme a providência soberana de Deus que José foi parar no Egito, numa terra onde ele não conhecia ninguém, não conhecia a língua, não tinha a mínima ideia dos costumes do povo e ainda por cima ele chegou lá como escravo. E para que o nosso estudo da vida de José fique claro e que para que Deus possa usá-lo em nossas vidas, é interessante nós pararmos aqui para definir providência de Deus. Providência de Deus é o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Ou seja, Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos, ou jamais busca o bem dos seus filhos à custa da sua própria glória. Se quisermos aprender a enxergar Deus agindo mesmo através da adversidade, nós precisamos crer que assim como Ele não permitirá que nada aconteça que venha subverter a sua própria glória, Ele não permitirá que nada venha arruinar o bem que Ele está operando em nós e para nós como seus filhos. Com isso em mente, nós podemos entender por que José não desistiu dos sonhos que Deus lhe deu. Ele venceu esse desafio enxergando que sonho adiado não é necessariamente sonho que não se realiza. José não demorou para perceber que quem ele era tinha muito mais importância do que onde ele se encontrava. E isso nos propõe uma máxima em termos de integridade. E integridade é o que você é, independentemente de onde você se encontra. Em Gênesis 39, o versículo 1, que nós não temos aqui na tela, ele nos mostra José sendo colocado por Deus onde Deus o queria e como Deus o queria. Veja o que diz o texto. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ali Deus abençoou José e o fez prosperar. Ele passou a morar na casa de Potifar. Versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, de escravo comum que atuava no campo, não tinha nenhum contato com o seu dono, ele passou a ser um escravo especial. Passou a servir Potifar dentro da casa dele. Por quê? A resposta está no início do versículo 2 que nós acabamos de citar. O Senhor estava com ele. Mas não contra a vontade de José, porque Deus simplesmente não força a barra para se impor a nós. Embora tendo só seus 17 anos, mais ou menos, José parecia de alguma forma consciente da atuação soberana de Deus. Parece que José vivia consciente de um princípio bíblico fundamental
para quem quer ser abençoado, quer ser usado por Deus. 1 Coríntios 2:9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Embora Deus tivesse muita coisa a fazer, como lidar com o Império Egípcio, e isso com relação a todos os movimentos do seu povo escolhido, Deus tinha seu coração comprometido com o jovem José. Nosso Deus não está restrito. O fato de ele estar ocupado com tudo que rola por aí, no mundo, isso não limita a Deus, para que ele não possa dar atenção individualizada a você que o ama e quer servi-lo. No Salmo 11:4 nós lemos que os olhos do Senhor observam cada um de nós. Como eu pego aqui a minha aliança e eu posso olhar para ela, como eu estou fazendo, minuciosamente. E o mais interessante dessa ideia é que esse sondar, esse observar de Deus, é que Ele nos ama tanto que Ele não consegue tirar os olhos de nós. Essa é a ideia do contexto. Por quê? Ele está empenhado no nosso bem, tanto quanto em promover a sua própria glória. E Deus colocou José numa posição privilegiada. Potifar era o chefe da guarda pessoal de Faraó. Era uma posição de tremenda importância, de autoridade. E o segredo de José era simples. Uma pessoa centrada em Deus é uma pessoa de sucesso. Sempre. 7 vezes no capítulo 39, nós lemos a expressão: o Senhor estava com ele. E para que você não tenha a ideia errada, ideia de que Deus tem lá seus prediletos, eu insisto que o Senhor estava com ele porque ele estava com o Senhor. Essa tem sido a tônica em que nós temos insistido aqui na Conexão Bereana. Se você sonha em ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, eu digo nesse sentido espiritual, no sentido que Deus tem essas coisas. O segredo é a presença do Deus vivo diariamente na sua vida. José era um estrangeiro. Ele não falava a língua daquele país. Ele poderia ter sido tratado como um simples cachorro. Mas não. Ele foi crescendo em sucesso. E quando tudo parecia ir de vento em popa, uma tremenda de uma tentação bate à porta dele, a esposa de Potifar. Observe os versículos 3-19, que começam falando de como Potifar viu que Deus estava com José. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quer dizer, Potifar percebeu como Deus estava com José, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela.
A tentação bate à porta de todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, e de certa forma José se encontrava na situação ideal, digamos assim, para ser tentado e para cair em tentação. Ele era jovem, com a sua sexualidade em pleno vigor, mas represada, e estava longe de casa. Ou seja, ninguém ficaria sabendo. O texto diz que ele era atraente e de boa aparência. Ou seja, ele seria alguém visado. E algo que talvez passe despercebido para nós, porque a Bíblia nada fala a esse respeito, a esposa de Potifar, como geralmente ocorre com homens ricos e poderosos, deveria ser uma mulher muito bonita, muito atraente. Mas Deus foi fiel e ele livrou José dessa tentação, assim como nós podemos esperar que ele nos providencie um escape da tentação. 1 Coríntios 10:13 nos assegura: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Mas para que esse escape aconteça, é preciso que nós entendamos algumas coisas básicas a essa altura. A tentação tem sua origem na velha natureza que reside em nós. Cuidado com esse papo que anda por aí de demônio, do adultério, etc. e tal, que visa tirar da nossa mente a responsabilidade de resistirmos à tentação. Visa tirar dos nossos ombros a responsabilidade de não pecar. Fato é que o crente não tem que cair em tentação. Pecamos porque escolhemos pecar, não porque não tenhamos outra saída, conforme disse o texto agora. O texto deixou claro para nós que temos saída. O texto que nós acabamos de ler, ele garante que Deus nos capacita a não pecar. Na medida em que nós estamos em comunhão com Ele, na medida em que nós dependemos dEle. Ou seja, nossa convicção interna precisa ser superior às pressões externas. E isso eu desejo acrescentar à ideia central da mensagem que nós estamos tratando agora. José venceu a tentação porque seus valores foram firmados antes de serem postos à prova. Isso é muito importante. Como firmamos os nossos valores? De que forma nós vamos ter convicções internas mais fortes do que as pressões externas? Eu só conheço um jeito. E eu sei que você só conhece um jeito também. É vivendo diariamente e constantemente em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus e a oração precisam permear o nosso ser 24 horas por dia. Não existe outra possibilidade. Por isso Provérbios 28:14 diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Para entendermos bem esse processo, como ele funcionou na vida de José, especialmente com relação à tentação sexual, nas próximas mensagens nós veremos que funcionou nas outras tentações também em outras áreas. Nós hoje queremos avaliar dois tipos de personagens. Quem tenta por um lado e quem é tentado, mas sai vitorioso do outro lado. Num artigo escrito pelo general MacArthur, um dos principais comandantes das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, ele destacou 4 qualidades necessárias para a obtenção de sucesso numa guerra, sendo que a maior parte do artigo foi dedicada à 4ª qualidade: conhecimento do inimigo. É preciso conhecer o inimigo caso queiramos sair vitoriosos, ele diz. A certa altura, ele diz textualmente: quanto maior o conhecimento do inimigo, maior o potencial de vitória. E isso ele provou fazendo um interessante levantamento histórico desde Josué, no Antigo Testamento, até a derrota de Rômel, no norte da África, graças a um tremendo serviço de contra-espionagem.
Embora a pessoa que nos sirva de tentação não seja necessariamente nossa inimiga, essa pessoa certamente está, mesmo que inconscientemente, a serviço do inimigo das nossas almas. A mulher de Potifar é esse tipo de personagem e nós queremos entender como é que ela agiu. A semelhança da mulher adúltera que é descrita lá em Provérbios capítulo 7. Nós vamos fazer um paralelo aqui para que fique bem claro. Então, observe os textos e as telas à medida que nós vamos tratando aqui. A primeira característica dessa mulher é que ela era cobiçosa. O versículo 7 diz assim para nós: depois de certo tempo começou a cobiçá-lo. Olha o paralelo em Provérbios 7 da mulher adúltera, versículos 11 e 12. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. No caso da mulher de Potifar, não é difícil a gente entender por que ela era cobiçosa. Potifar muito provavelmente se parecia com o típico executivo, gerente dos nossos dias, empreendedor dos nossos dias, para quem tudo que importa é subir na escala do sucesso empresarial. A mulher dele talvez não passasse de um troféu a ser exibido na corte em eventos sociais. É importante que entendamos que a cobiça, embora ela brotando no coração, a sua porta de entrada são os nossos olhos. Seus olhos captaram alguém que a primeira coisa que lhe chama atenção é como tal pessoa é fisicamente atraente para você? Fique esperto. Fique esperta. É assim que começa. Como diz o ditado, a segunda olhada é sempre mais perigosa. Segunda característica da mulher de Potifar. Ela era sem vergonha e sedutora, inclusive com as palavras. Versículo 7 e 12 diz assim: o convidou, venha, deite-se comigo. Aí no versículo 12, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, venha, deite-se comigo. Agora, ouça as palavras da mulher adúltera em Provérbios 7, versículos 18 e 21. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Repare que uma mulher, e por que não um homem, vendida à cobiça, ela não tem preocupação de ser sutil. Sabe por quê? Porque a paixão sexual é desavergonhada. Em contraste com o amor, que pende para timidez. Você se lembra como é que foi aquele momento de você dizer a ela ou dizer a ele o que você sentia no seu coração por essa pessoa? Quando eu comecei a namorar minha esposa Jussara, há exatos 48 anos, embora eu fosse bem cara de pau, foi um custo conseguir dizer para ela que eu gostava dela. Eu levei cerca de 6 horas para conseguir isso. Paixão sexual pode até ser confundida com amor, mas fora do casamento, ela é sempre descarada, ela é sempre sem vergonha. Uma mulher se aproxima de você no trabalho, na faculdade, seja onde for, com palavras sem qualquer vergonha. Um rapaz, um homem faz o mesmo com você, a mulher que está me assistindo, minha irmã em Cristo. Opa, tem coisa aí. Não é coisa boa. Fique atento, fique atenta. Terceira característica, ela era persistente. Versículo 10 diz assim: ela insistia com José dia após dia a deitar-se com ela. Repare nessas 5 frases que nós encontramos em Provérbios capítulo 7, versículos 14 a 20. Palavras de insistência até conseguir convencer. Fiz sacrifício para cumprir os meus votos. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito.
Perfumei a minha cama. Meu marido não está em casa. Partiu por uma longa viagem. Alguém já disse que uma queda em pecado sexual dificilmente é como um estouro de pneu. É mais como um pequeno furo que você não cuida e ele vai ficando cada vez maior até acontecer o desastre. Não é assim com os flertes? E olha, gente, isso não acontece apenas nas baladas do mundo, não. Não acontece só no escritório, na escola, na faculdade. Está acontecendo em igrejas. E tentação sexual não acontece só com solteiros, não. De repente, uma mulher casada, mãe de 4 filhos, encontra com um ex-colega que ela não vê há 20, 25 anos. Aí ele vem com aquele papo suave, mentiroso, que diz assim: puxa, há quanto tempo e você não mudou nadinha, continua formosa. Tá brincando? Se passaram 20, 25 anos, ela teve 4 filhos. Não mudou nada. É nessa hora que Satanás é capaz de fazer essa mulher lembrar que há muito tempo o marido dela não a elogia. Não é só o papo barato, o flerte. Muito cuidado com as brincadeiras de mão. Eu conheci um pastor, e queridos, aqui no nosso Conexão Beriana nós vamos falar a verdade como ela existe, nós não vamos florear nada. Isso de fato aconteceu e aconteceu comigo. Eu conheci um pastor que me convidou para pregar na igreja dele, isso já fazem muitos anos. E ao final do culto eu reparei que ele só abraçava as mulheres mais novas, mais atraentes. As mulheres não tão atraentes de mais idade, ele cumprimentava com o braço estendido. Eu o confrontei quando nós ficamos sozinhos. Mas ele desconversou. Ele não quis continuar o papo. Não passou 1 ano e ele abandonou a esposa por causa de uma aluna do colégio onde ele era capelão. Eu sei que não é todo mundo que é carinhoso, que abraça, que é mal intencionado. Mas se alguém se aproxima de você e usa muito as mãos para expressar carinho, pode ser uma mulher de Potifar. E hoje em dia, cuidado, pode ser um habitante de Sodoma. Última característica da mulher de Potifar: ela era maquinadora. Versículos 11 e 12. Um dia José entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou. Agora vejam a descrição da mulher adúltera em Provérbios 7, 9 e 10. Era crepúsculo, ao entardecer do dia chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Assim como a mulher de Potifar certamente maquinou tudo, cuidou para que nenhum outro empregado estivesse em casa naquele momento, a mulher adúltera, ao ver aquele rapaz inexperiente vindo no rumo da casa dela, ela tirou proveito do momento, da escuridão, e ela veio em direção a ele, vestida da forma mais sensual possível, cheia de astúcia no coração, diz o texto. Muito cuidado. Hoje em dia, a paixão física é sinônima de amor. Mentira vinda do inferno. O que os filmes, as novelas, etc. sugerem é que quando 2 pessoas ardem de paixão, elas devem ficar juntas. Elas se amam. Só que isso não dura. É como fogo alimentado pelo álcool. Assim como surgiu, vai embora. Mas deixa suas marcas. Às vezes é uma gravidez, é um filho, uma filha, que por causa da insensatez daquela mãe e do pai que essa criança talvez nem venha a conhecer, vai crescer sem um verdadeiro lar, sem estar numa família de conformidade com a que Deus idealizou.
A verdadeira paixão sexual é a que se desenvolve, que cresce dentro do casamento, como fruto daquele amor plantado por Deus no coração dos dois, homem e mulher. Namoro não é época para intimidade, noivado não é época para intimidade, casamento sim. Para mim, a maior prova de que paixão sexual não é amor é retratada pela atitude da mulher de Potifar quando José não cede à tentação dela. Repare os versículos 13 a 18 que dizem: quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu que nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. O amor dela por José virou ódio, virou mentira, virou desejo incontido de destruir José. É isso que acontece com paixão sexual não correspondida. Fique longe dela. Mas o outro personagem do nosso episódio é quem é tentado e sai vitorioso. É José. José não esperou a tentação se apresentar para só aí bolar o que ele faria. Nossos valores precisam ser firmados antes que bata a tremedeira nos joelhos. Caso contrário, é muito provável que acabaremos cedendo à tentação. Se quisermos ver esse princípio de 1 Coríntios 10:13, que nos veio tentação que não fosse humana, mas que Deus nos supre com o livramento, se nós queremos ver isso funcionando na nossa vida, nós temos que viver em constante comunhão com o Senhor. Aí, 2 Pedro 2,9 será uma verdade em nossa vida. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Embora o texto aqui esteja falando de provação, a palavra no grego para provação e tentação, no grego a palavra peirasmos é a mesma. Por isso Jesus orou: não nos deixes cair em tentação. Mas de que forma prática José ficou firme na tentação? Uma vez que nós já vimos, ele tinha os seus valores bem firmados, definidos. Fazendo o quê? Vamos deixar o texto falar. Primeiro, permanecendo fiel no serviço prestado a Deus. José se manteve ocupado, servindo a Deus na casa de Potifar. Isso está bem claro nas entrelinhas do texto. José tinha consciência de que tudo na sua vida, tudo, tinha que ser feito como para o Senhor, conforme diz Paulo lá em Colossenses 3. Já pensou se José tivesse levado o serviço dele na flauta? Como muitas pessoas fazem, inclusive crentes, quando o patrão não está olhando, quando o professor não está vendo. Reparem num segredo importante: José não baixou a guarda. Deus estava envolvido em tudo na vida de José. Não é à toa que ele prosperava. Segundo lugar, reconhecendo a bondade de Potifar e não querendo desmerecer a confiança nele depositada. Versículos 8 e a primeira parte do 9 dizem: mas ele se recusou ao convite da mulher de Potifar e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
José sabia que não podia ser leal a Deus se não fosse leal àquele que era autoridade sobre ele, Potifar. Ele disse taxativamente a ela: a senhora não pertence a mim. A senhora pertence ao seu marido. E aqui reside um perigo sutil. Quem é solteiro pode raciocinar, fomentado por Satanás, com relação a uma outra pessoa solteira. Ela não é minha esposa, ele não é meu marido, mas também eu não pertenço a ninguém. Ele é solteiro, ela é solteira, como eu sou. Fato é que Deus, em grande probabilidade, tenha uma pessoa para você e somente ela virá a pertencer a você e você a ela quando vocês dois se casarem. Não se iluda pensando que imoralidade sexual entre duas pessoas solteiras seja menos grave que a que envolve pessoas casadas, gente casada. Aos olhos de Deus é a mesma coisa. Em português são duas palavras: fornicação, na Revista Atualizada, ou imoralidade sexual, na NVI, para tratar de pessoas solteiras. Quando é imoralidade entre duas pessoas solteiras. A segunda palavra é a palavra adultério, quando envolve pelo menos uma pessoa casada. Mas no grego, a palavra é a mesma, é a palavra porneia. De onde vêm as palavras como pornografia e tal, que nós conhecemos? Percebeu? Dá para perceber que aos olhos de Deus é a mesma coisa. É importante nós atinarmos que o primeiro lugar que José teve que tratar o problema foi aqui, ó, na sua mente. A mente é a sentinela da alma. Uma vez que José resolveu a questão ao nível da mente, muito antes de ser tentado, a coisa ficou bem menos complicada para ele. Hoje em dia, a batalha, mais do que nunca, é pela mente. Não é à toa que a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, e a palavra coração aqui está retratando do centro do nosso ser. É o lugar onde as emoções, o intelecto, as decisões se processam. E quando ele diz guarde o seu coração, ele está dizendo mantenha as emoções subordinadas ao seu pensamento. E aí ele continua: guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Outra versão diz que é a fonte da sua vida. Em terceiro lugar, José resistiu à tentação lembrando que Deus é santo e atinando as consequências de pecar contra Deus. Versículo 9, a segunda parte diz assim: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Reparou nas palavras de José? Algo tão perverso. Relação sexual fora do casamento é grande perversidade. Não nos iludamos. Em Apocalipse 2:24, a imoralidade sexual é chamada de os profundos segredos de Satanás. Você se sente à vontade de mexer com o ocultismo? Não sente? Então fique longe da imoralidade sexual. O Salmo 51 diz que, em última análise, todo pecado é contra Deus. E sempre traz consigo consequências. Algo que nós dificilmente atinamos se não tivermos firmados os nossos valores bem antes de eles serem postos à prova. É que nós somos sim livres para fazer as nossas escolhas, mas não somos livres para escolher as consequências.
José sabia que Deus não convive com o pecado e para ele aceitar a investida daquela mulher era sinônimo de abrir mão da comunhão e da bênção de Deus que tão preciosas tinham sido para ele até aquele momento da sua vida. E é bom dizer aqui que isso tudo não aconteceu logo que José chegou à casa de Potifar. Os estudiosos acreditam, em sua maioria, que ele passou mais ou menos 10 anos servindo a Potifar. José tinha tido a oportunidade de crescer na intimidade com Deus. E não era por causa de uma mulher, por mais Cleópatra que ela pudesse ser, que ele haveria de pôr tudo a perder. José não só tratou o problema na sua mente, ele tratou o problema no seu espírito, diante do Senhor. Como que ele fez isso? Resistindo às investidas da mulher de Potifar. O versículo 8 diz, mas ele se recusou. Era como se ele estivesse dizendo para ela, isso é errado, é pecado, a senhora não pertence a mim, eu não quero nada com esse tipo de conduta, esqueça. E aí ele fez o que o bom senso pede nessa hora, afastando-se da mulher de Potifar. No versículo 10 nós lemos que a despeito das investidas diárias dela, José evitava ficar perto dela. Você conhece alguém que é uma verdadeira fonte de tentação para você? Fique longe dessa pessoa. Talvez não seja uma pessoa, talvez seja a TV a cabo, a internet. Afaste-se, mantenha distância, como fez José. Vamos parar de dar ouvidos a essa mentira que vem do inferno, que diz que chega a um ponto na vida cristã que a gente fica imune à tentação. E isso não vale só para jovem solteiro não, tá? Vale para adulto, e para adulto casado, e para adulto bem casado. Serve para adulto que já está vivendo na terceira idade, se você ainda não chegou nos 60 anos e você está interessado em saber como é que é a vida nessa época. Brinque com fogo e você vai acabar se queimando. Se você não se afasta de uma pessoa ou de ferramentas que se constituem em fonte de tentação para você, você estará pedindo para cair. É aquele andar coladinho na linha do pecado, dando uma de equilibrista, vamos dizer assim, como que vendo até onde você consegue ir sem pecar. Sai dessa. É uma furada. Olha a advertência da Bíblia em Romanos 13:14. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E quando a coisa ficou feia para José, quando tudo que ele fez antes não funcionou, José fez o quê? Fugiu como última alternativa. Mas ele fugiu da casa, diz versículo 12. José é o perfeito exemplo vivo do que Paulo quis dizer quando ele disse fujam da imoralidade sexual em 2 Timóteo 2:22. Parece que José conhecia a máxima: é preferível ser um covarde vivo do que um corajoso morto. Cuidado para que seu orgulho não faça você acabar caindo. Fuja, se necessário for. E embora eu tenha dito que raramente a queda moral é um estouro de pneu, geralmente é um furo que vai crescendo até vir o desastre, há momentos, eles não são a maioria, mas há momentos em que a tentação ataca de uma vez só. No momento de fragilidade nossa, ela vem com tudo. Aí não é hora de fazer outra coisa senão fugir. 1 Coríntios 10:13, nós já vimos que a Bíblia diz que não há tentação sobre-humana, que Deus é fiel, que vai nos providenciar um escape.
Mas é interessante que no versículo seguinte, o próprio Deus diz: fuja! O termo para esse fujam no grego de 1 Coríntios 10, 14, retrata a seguinte ideia. Quando você se encontra numa situação que você percebe que a tentação está ficando insuportável, caia fora. Em linguagem filosófica de hoje, sai que é rolo. O versículo usa a expressão fujam da idolatria. Porque no culto dos deuses lá em Corinto, especialmente no culto prestado a Afrodite, havia muitas prostitutas cultuais que se constituíam em forte tentação para quem quer que daquele culto se aproximasse. Cuidado com a ilusão de que nós somos mais espertos que o diabo. Nós não somos páreo para ele. Só com Jesus, na força da sua graça e da sua misericórdia, é que nós venceremos o inimigo. Se José tivesse cedido à tentação, Deus não teria usado no máximo do seu potencial. Além do mais, ao resistir à tentação, José conseguiu ir parar na prisão, onde Deus começou realmente a usá-lo. Eu preciso concluir. Como é que anda a sua vida em termos morais? Se você é solteiro, você tem se guardado para aquela pessoa que um dia Deus dará para ser sua mulher, seu marido? Se você é solteiro, solteira? Se você já é casado, casada, continua exclusiva da pessoa com quem Deus te deu por companheiro, companheira para o resto da vida? Suponhamos que você esteja se mantendo fiel em termos de atos físicos. Como anda a sua vida de pensamento? Nós vivemos em dias terríveis. Considere o relativismo reinante, a ética situacional, o uso da mídia, novelas, filmes, internet, atacando com tudo que tem direito para promover o homossexualismo, o lesbianismo, a infidelidade conjugal, para incitar pré-adolescentes a experimentarem o sexo o mais cedo possível. Hoje tudo é tão descarado. Está estruturado na forma que, se você quer levar Deus a sério, você se sente um peixe fora d'água. Por vezes até dentro da igreja. Como é importante você seguir o exemplo de José. Como é importante você preferir ser um covarde vivo a ser um corajoso morto. Mas vamos supor que você não vem se conservando puro. No seu namoro, no seu noivado, ou mesmo sem estar namorando ou noivando. Suponhamos que você esteja sendo infiel no seu relacionamento matrimonial. Quem sabe a palavra de Deus hoje penetrou fundo no seu coração. Tocou na sua ferida e você enxergou o seu pecado. E o Espírito Santo lhe tirou a paz por causa das racionalizações que você está fazendo para não chamar pecado de pecado. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. Será que você sente que para Deus você já é uma carta fora do baralho? Será que você, que um dia colocou a sua fé em Jesus como seu Salvador, não cuidou do seu relacionamento com Ele e por isso não resistiu à tentação? Será que você está fadado a ser para o resto da vida um crente, um cristão de segunda classe? Por mais que eu creia na soberania de Deus, e acredite-me, eu creio, a resposta a essas perguntas é: quem determina isso é você. Ouça o que a palavra de Deus diz. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também
com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A este eu estimo, ao humilde e contrito do espírito, que treme diante da minha palavra. Ao final dessa mensagem, não acalente o pecado no seu coração. Seja aquele pecado que talvez todo mundo conhece. Seja aquele pecado que talvez só você e Deus conheçam. Converse com Deus agora. Faça uma oração silenciosa. Permita que a palavra de Deus faça você tremer, como diz o texto. Ou seja, levar a Deus completamente a sério.